Então, dando continuidade, eu fiz um pequeno ajuste aqui nos preços do orçamento para poder fechar no valor que de fato fechou a obra, tá? Então, o que que eu fiz? Alguns itens aqui a gente conseguiu executar, né? Fizemos cotação com preço menor do que a média das três cotações. Então, eu abri o catálogo de composição e atualizei lá as cotações, tá? Então, por exemplo, forro de PVC, né, por exemplo, era a média de duas cotações. E aí eu acabei conseguindo fechar com uma terceira cotação, que inclusive foi menor do que a média das duas. Então eu apaguei aqui essa média e coloquei o valor que de fato eu fechei, tá? Então eu fui ajustando aqui para poder sair da média e tentar fechar o orçamento no valor que de fato foi de contrato, tá? E aí com isso eu fui baixando, alguns itens ficou mais caro do que estava aqui no preço do orçamento, outros ficou mais barato. Então fui baixando, fui ajustando, né? Às vezes baixava, às vezes aumentava. Por exemplo, a parte de estrutura aqui ficou mais caro do que estava antes. Se eu comparar a planilha do jeito que estava, né? Esses preços, ficou mais caro essa parte da estrutura. Essa parte de estrutura metálica já baixou um pouco. Então a estrutura de concreto ficou mais cara, a da metálica já ficou mais barata. Então fui fazendo esse ajuste aí dos preços para tentar fechar, né? E aí no final ainda ficou ainda acima, né? Ficou ainda acima do que estava estabelecido. Aí eu tive que mexer um pouquinho no BDI, tá? Mexi um pouquinho no BDI para poder tentar fechar lá o valor exato. Consegui baixar um pouquinho o ISS, tá? Para um valor mais baixo, que é o valor que a gente paga mesmo atualmente. Tive que baixar um pouco o lucro, mas aí depois, quando eu fiz o restante dos orçamentos, eu consegui manter nesses 10% aqui também. Tem um outro campo aqui, que é um campo que você pode diminuir os preços aqui, ó, sem ter que mexer lá nas composições, tá? Sem ter que mexer nas composições. Porém, eu só recomendo por uma coisa muito específica. Não é interessante estar mexendo nele, que é este campo aqui, ó. Nesse caso aqui é uma situação específica, porque a obra já estava fechada, né? Então, de toda forma, ia ter que chegar nesse preço, né? Seja diminuindo os preços aqui, seja diminuindo um pouco lá o BDI, mas tinha que dar um jeito. Então, tem um campo aqui mais para frente. Esses campos já comentei, a descrição personalizada, né? Esse aqui é o memorial quantitativo, né? Você pode preencher também. E tem esse campo aqui, ó, desconto no item, tá? Então ele vai aplicar o desconto aqui só nessa planilha, não vai mexer lá nos preços da composição. Então, por exemplo, estrutura metálica. Né? Estrutura metálica, comparando o preço que era o orçamento com o preço que a gente executou, né? Porque a gente já executou essa estrutura metálica, a gente conseguiu um desconto. Então, consegui um desconto aqui de 20, pouco mais de 20% aqui em material e em torno de 40% de mão de obra. Né? Então, eu joguei esse preço aqui, esse desconto, para poder chegar no valor. Então, aqui inicialmente era um valor bem mais alto. E aí, com isso, eu diminuí o preço aqui. Poderia fazer a redução desses preços lá na composição. Né? Abro a composição dela, tirei a composição aqui a 345, a 347, a 348. Só que esse desconto que eu consegui aqui nessa obra específica, pode ser que eu não conseguisse em outra obra. Né? Então, por conta disso, foi colocado só na planilha. Tá? Foi colocado só na planilha. Então, esse ajuste aqui foi feito para poder chegar no valor.